Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa Tem tarde. alguém perguntando? Gabriela perguntando se vai continuar a antiga matéria ou se vai ser outra. Mas a antiga matéria que você fala de semana passada ou que a outra professora estava dando? A outra professora estava dando. Não, que você estava dando na semana passada. Ah, tá. Na verdade, a gente falou semana passada e retrasada de combustíveis, né? E aí, essa Sim, semana, a gente vai falar de um conteúdo novo. Assim, tá é bom. relacionado com o conteúdo de semana passada, retrasada, mas é uma coisa nova, tá? Tá bom. Só esperar uns minutinhos, que tem muita gente entrando ainda, e a gente começa. Quem quer saber se eu sou casada, gente? Eu sou casada. Tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Dá pra ver até pela foto de você e seu marido lá Ah, atrás. é, do casamento. Vou mostrar pra vocês uma foto da minha filha. Deixa eu ver se eu acho aqui no computador. Aí, gente, essa é minha filha, ó. Tão bonitinha. Que linda! Tem 1 ano e 9 meses.
Muito bonita, muito fofa. Obrigada. Deixa eu voltar aqui agora. Bom, à medida que o pessoal for entrando, eu vou aceitando, que agora parou de entrar. Peraí. Acho que não vai entrar mais ninguém, não. Começar. Bom, pessoal, então, nas 2 últimas semanas, né, que eu iniciei com vocês, a gente falou um pouquinho sobre combustíveis, né? Aí falamos combustíveis fósseis, combustíveis renováveis, falamos um pouco das problemáticas, né, do uso de combustíveis fósseis, que são, lembra, combustíveis fósseis são os combustíveis derivados do petróleo, também carvão mineral, gás natural são os principais, tá? São combustíveis que, né, a queima, o uso desses combustíveis, que são os mais utilizados, né, atualmente, eles geram uma diversidade de problemas ambientais, né? Eles emitem gases poluentes, né, que causam danos ao meio ambiente. Então, nas 2 últimas semanas a gente falou desses combustíveis, o que são, né, cada um e tal, e falamos também um pouquinho dos problemas que eles causam, tá, ao meio ambiente. Aí hoje eu preparei uma aulinha para vocês sobre alguns danos ao meio ambiente que esses combustíveis acarretam, e não só esses combustíveis, outros gases também que são emitidos por outras fontes, tá? Acredito que vocês já ouviram falar em efeito estufa, aquecimento global, camada de ozônio, chuva ácida, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Vamos iniciar um pouquinho sobre isso. Esses temas ambientais, eles têm estado em bastante evidência, né, nos últimos anos, e cada vez mais, tá? Por quê? Cada vez mais tem exigido, tá, uma melhora da poluição, vamos dizer assim. Assim, os governantes, enfim, estão acordando que, se não tomar medidas, né, para minimizar os danos que os gases poluentes causam, tá, vai gerar sérios problemas num futuro muito próximo. Então, assim, e aí a ONU, né, diversos órgãos ambientais, enfim, estão cobrando, tá, leis cada vez mais rigorosas. Então, assim, é um tema que tem estado em bastante evidência, tá? Tem se falado bastante, é um tema muito cotado para ser cobrado, questões, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho dando continuidade, porque o assunto de semana passada leva a esse assunto agora, tá? Os combustíveis fósseis, como eu falei, que são os mais utilizados, né, utilizados em larga escala no presente momento, né, no mundo atual, eles geram diversos danos. Eles emitem gases poluentes, lembra que eu falei com vocês? CO2, né, que é o dióxido de carbono, e outros gases também, tá? Então, a gente vai falar de problemas ambientais que são causados tanto pelos combustíveis fósseis, né, a queima desses combustíveis, e também outras fontes, tá? Mas os combustíveis fósseis são os principais responsáveis, tá, pela emissão de gases poluentes que causam esses danos ambientais que a gente vai falar, que eu vou falar com vocês um pouquinho. Então, vou compartilhar aqui a tela. Eu coloquei uma apresentação, deixa eu ver se está aqui. Então, vou começar falando um pouquinho do efeito estufa, depois a gente vai falar também um pouquinho da camada de ozônio e da chuva ácida. Então, sei que vocês já ouviram falar do efeito estufa, né? Muita gente, efeito estufa, efeito estufa. Mas poucas pessoas, né, sabem o que de fato é o efeito estufa.
Às vezes, quando a gente ouve falar, efeito estufa é horrível, né? O efeito estufa é uma coisa ruim. É isso que a gente associa. Mas, pessoal, não é bem assim, não. O que acontece? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? Ele existe desde que o mundo é mundo, vamos dizer. E é bom, ele é bom. Se não fosse o efeito estufa, não teria vida na Terra, para vocês terem ideia. O que o efeito estufa faz? Ele permite manter a temperatura, né, do planeta aquecida para que a gente habite, né? Os seres humanos, enfim, todos os seres habitem nela. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura média seria menos 30 graus do que ela é hoje. Quer dizer, né? Muitos seres vivos, enfim, não sobreviveriam, tá? Então, o efeito estufa é bom. O efeito estufa não é ruim, tá? Ele é extremamente necessário para a manutenção de vida no planeta. Ele permite, tá, a existência da biodiversidade, de diversos seres, enfim, tá? O que acontece, professora? Por que fala, então, na televisão, enfim, tal, que o efeito estufa é ruim, que o problema... Não, o problema não é o efeito estufa em si, tá? Esse efeito, ele existe, como eu falei com vocês, desde que o mundo é mundo. O problema que está acontecendo é a intensificação desse efeito, tá? Ele está sendo mais estufa do que ele deveria ser. Por quê? A gente vai entender o porquê agora, tá bom? Aqui. Olha, coloquei aqui uma figura que mostra para vocês o que é o efeito estufa, tá? A gente sabe que tem o Sol, né, que vive lá, enfim, bem, bem distante. Tem aqui o nosso planeta, vamos colocar o planeta Terra. O Sol, ele emite radiação, né? Aí o que acontece? Parte dessa radiação entra na Terra, tá? Como vocês podem ver nessa linha aqui do meio, ó, então parte dessa radiação entra aqui na Terra, né? A gente sente o calor, a gente vê a luz, enfim, a gente consegue sentir, tá? Parte dessa radiação emitida pelo Sol bate na superfície da Terra e retorna. E ainda, outra parte, ela bate aqui e acontece o quê? Aqui em volta da Terra estão os gases de efeito estufa, tá vendo? Toda essa névoa aqui, ó, são os gases de efeito estufa, tá? Quando esses gases estão, assim, em níveis controlados, como era antigamente, o que acontecia? Parte da radiação entrava, parte retornava e parte batia aqui, batia nesses gases e ainda a parte que batia nesses gases, alguma ainda retornava para a Terra e outras iam embora. Então isso era ótimo, aquecia a Terra, mantém a vida no planeta aquecida, né, numa temperatura ideal para habitável. E aí o problema é o quê? Que a quantidade desses gases aqui em volta da Terra estão aumentando cada vez mais bruscamente. E aí tem levado a um superaquecimento do planeta. Vocês conseguem entender a diferença? Então, assim, antigamente era, né, ideal, estavam em níveis adequados à quantidade desses gases. Com o passar dos anos, a gente foi o quê? Queimando combustível, utilizando diversos produtos que emitem gases, tá? Que ficam retidos aqui também, tá certo? E aí tem sido intensificado esse efeito estufa, tá certo? Aí é que está o problema. Então, o efeito estufa em si não é ruim. O problema é o quê? A intensificação do efeito estufa pelo uso desordenado, pela emissão desordenada de gases que causam o efeito estufa, de gases que acumulam aqui e que fazem isso com essa radiação, tá? Então, ó, vamos repetir aqui. O Sol emite a radiação, tá? Parte da radiação entra, penetra na Terra, chega aqui mesmo na gente. Parte da radiação, aqui, pessoal, ó, retorna. E outra parte bate na Terra, e aí, ao invés dela retornar e dissipar, como ocorre aqui em 2, o que acontece? Elas encontram os gases de efeito estufa. E aí, esses gases, né, encontram essa radiação e eles fazem com que a radiação retorne para a Terra, ó, superaquecendo a Terra. E quais gases são esses, professora? Os principais é a água. A água é ruim? Não, a água não é ruim. Então, assim, antigamente tinha muita água ali e estava tudo bem, tá? Vapor de água, né, no caso. Água na forma de vapor. Dióxido de carbono. Pessoal, quem emite dióxido de carbono, lembra? Semana passada? Os combustíveis de origem fóssil, tá? A queima dos combustíveis fósseis, gasolina, diesel, carvão mineral, gás natural,
emitem o quê? Grande quantidade de CO2. O gás metano também é um gás responsável por esse efeito, tá certo? Esse gás aqui é emitido em decomposição de lixo, de matéria orgânica, tá? E diversas outras fontes. E também o óxido nitroso aqui, tá certo? Então, esses são os principais gases causadores desse efeito estufa. Eles são os principais responsáveis pela intensificação desse efeito, tá? E as problemáticas que esse efeito tem causado para a gente, né? Para o mundo, para o planeta, tá? Para o ambiente. Vamos seguir. Então, como eu falei com vocês ali, os principais gases de efeito estufa são a água, né? Vapor de água, dióxido de carbono, é o CO2, emitido pelos combustíveis fósseis, tá? Os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela emissão de CO2 no planeta. Então, assim, todo o CO2 que existe no planeta, vamos colocar aí que 90% é emitido, né, gerado pela queima dos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, vou falar de novo para não esquecer, ninguém vai esquecer, hein? Derivados do petróleo, gasolina, diesel, óleo, carvão mineral e gás natural são os principais. Então, ó, petróleo, carvão mineral e gás natural são os principais combustíveis fósseis, tá? Metano, né? Um dos responsáveis pelo efeito estufa, óxido nitroso e clorofluorcarbonetos, chamados CFCs, tá? Esses CFCs, pessoal, eles eram muito encontrados em aerosóis, tá? Desodorante, tudo que era aerosol tinha esse gás. E aí foram, né, tendo leis, enfim, eles foram deixando de ser usados, né, diminuindo, foram sendo substituídos por outras substâncias que faziam basicamente o mesmo efeito e não causavam esse tipo de problema, tá certo? Então, esses são os principais responsáveis pelo efeito estufa. Então, aqui coloquei um esquema para vocês entenderem o que acontece. O aumento dos gases de efeito estufa, que eu falei com vocês que é quem? CO2, metano, N2O, CFCs e a água, tá? Tem levado a uma potencialização do efeito estufa. Então, o efeito estufa tem sido potencializado, porque eu falei com vocês que o efeito estufa, por si só, não é ruim. Ele é bom, é necessário. Se não fosse ele, a gente não viveria, vamos colocar. Então, o aumento desses gases tem potencializado o efeito estufa e levado o quê? Um aquecimento global. Todo mundo já ouviu falar, né, na mídia. Aquecimento global, Tá. Inverno mais rigoroso, verão mais rigoroso. Por quê? Tudo culpa de quem? Efeito estufa, da potencialização do efeito estufa. Tá certo, pessoal? Então, o aumento dos gases de efeito estufa tem sido causados por quais atividades, né, econômicas, enfim. Primeira, principal, queima de combustíveis fósseis. Pessoal, os combustíveis fósseis, eles têm uma grande quantidade de carbono. Todos os combustíveis, eles têm muito carbono na composição, tá? Carbono é o C, tá? O símbolo C. E aí, a queima desses combustíveis emite grande quantidade de CO2, dióxido de carbono, que é o principal responsável pelo efeito estufa, é o CO2, tá legal? Alguns fertilizantes também. O fertilizante é bom, né? Faz crescer mais rápido a planta, enfim. Ele é bom entre aspas. Depende do fertilizante, ele emite uma diversidade de gases poluentes que vai, né, para a atmosfera, enfim, vai causar também o efeito estufa. Desmatamento, né? As árvores, enfim, elas capturam CO2 para fotossíntese e tudo mais. Quando ocorre desmatamento, o que acontece? Né? Elas não vão capturar parte desse CO2 e ele vai tudo lá para a atmosfera, tá? Além de que, normalmente, desmatamento, ele vem, né, seguido de queimadas, e aí qualquer tipo de queima, né, normalmente libera o quê? O CO2, tá? E também aqui, grande desperdício de alimento. Por que, professor, o desperdício de alimento é responsável pelo efeito estufa? Que coisa, né? O que acontece, pessoal? Toda a matéria orgânica, tudo que é orgânico, comida, né? Enfim, toda a matéria orgânica, quando ela é deixada, o que acontece? Ela vai se decompor. A decomposição da matéria orgânica libera o quê? Metano, tá? Libera também CO2, que são gases do efeito estufa, tá? Então, por isso, o grande desperdício de alimento, tá? Ele tem sido responsável também pelo efeito estufa. Se vocês conversarem, assim, com os avós de vocês, com os pais, de repente, enfim, vão ver que antigamente não tinha o desperdício que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia é muito desperdício de alimento, tá?
joga muita comida fora, enfim. E aí, né, tem causado isso também. Os lixões, aterros, enfim, né, emitem grande quantidade de CO2, metano também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Aí, o que a intensificação do efeito estufa causa? Quais problemas? Principalmente o que? Aquecimento global. Vocês com certeza estão reparando que parece que a cada ano que passa, a temperatura está maior, não é isso? No verão, no inverno está mais frio, esse desequilíbrio, né? Isso é causado, que é uma consequência do efeito estufa, tá? Tem levado ao aquecimento global. E aí, pessoal, o que tem acontecido? Quais são outras consequências do efeito estufa? Esse aquecimento global, ele tem levado o quê? Derretimento de geleiras, aumento do nível do mar. Aí, volta e meia, vocês veem passando na mídia, tal cidade foi inundada, o mar está tomando a cidade. O que está acontecendo? Ó, efeito estufa. Ele é o responsável, tá? Aumento de casos de desastres naturais, inundações, tempestades, furacões, tudo isso é esse desequilíbrio, né, provocado pelo efeito estufa. Extinção de espécies, né? Tem espécies nos oceanos e fora, enfim, que elas têm a temperatura adequada para elas sobreviver. Nós somos um ser, vamos dizer, que a gente se adapta em uma faixa de temperatura bem ampla. A gente vive em temperatura negativa, né? Claro, agasalhado, enfim, em temperaturas elevadas. Já outros seres, gente, que vive lá na mata, no oceano, não tem isso. Ele não tem casaco em casa, ele não tem ar-condicionado, ele não tem ventilador, então ele não tem como se proteger, enfim, de qualquer forma. Então ele vai sobreviver numa faixa pequena de temperatura. Mudou aquilo dali, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver, tá? Então, isso tem levado à extinção de espécies. E também a desestruturação no ecossistema, né? Agricultura, pecuária, a mesma coisa, tá? A mesma coisa para o plantio. Tem plantas, né? Enfim, alimentos que eles são plantados em determinada temperatura, outros em outra. E aí tudo vai causando um desequilíbrio mesmo. Aí, além do efeito estufa, nós temos outros dois problemas, assim, grandes, vamos colocar, né, que também são causados, né, associados pela presença de gases poluentes na atmosfera. Então, a gente viu o quê? Que o efeito estufa, ele é bom, se ele tiver o quê? Antigamente ele era bom, se tiver ali controlado, vamos dizer assim. O aumento dos gases poluentes, CO2, metano, N2O, enfim, tem levado a uma intensificação do efeito estufa e aí tem sido ruim. Aí que é o problema, tá? E tem também outros problemas que têm sido agravados, né, ocasionados por gases poluentes também, CO2, metano, CFC, esses gases que eu também falei do efeito estufa. Esses problemas são o quê? A destruição da camada de ozônio e chuva ácida, que vocês já devem ter ouvido falar também, tá certo? Aí, aqui eu coloquei uma figura para vocês entenderem o que é a camada de ozônio, tá certo? Ó, tem o Sol, né, que emite os raios solares, né, radiação. Aqui tem a Terra, né, bonitinha, atmosfera e tal. Essa faixa branca aqui, pessoal, é uma camada, é claro assim, que na figura a gente vê essa camada. Mas, por exemplo, se for tirar uma foto, provavelmente não vai ver, porque são gases, tá? A mesma coisa do efeito estufa. A gente coloca na figura, né, para entender, mas se você for olhar como se for a olho nu, você não vai ver essa camada, tá? Então aqui, ó, essa faixa branca é uma camada de ozônio. Pessoal, já ouviram falar em ozônio? Sabem o que é o ozônio? Por que camada de ozônio? Ozônio é uma molécula, né, uma substância química formada apenas por oxigênio, é o O3. Tem 3 átomos de oxigênio, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o que acontece? Tem o Sol, tem o planeta, né, atmosfera, tudo mais, e aqui tem uma camada de ozônio, tá legal? Para que essa camada de ozônio, hein, pessoal? Para que Deus, sei lá, alguém colocou essa camada de ozônio? Uma pessoa muito sábia, né? Foi tudo assim, calculado. Se não fosse a camada de ozônio, também provavelmente a gente não viveria, tá? Então, ela é boa, tá? A camada de ozônio, ela é boa. Ela serve para nos proteger de alguma coisa, tá certo? Então, aqui, ó, o ozônio a fórmula química dele é essa daqui, ó, O3. Significa que uma molécula de ozônio tem 3 átomos de oxigênio, tá certo?
A camada de ozônio, como eu falei para vocês ali, é uma cobertura de gás ozônio, então o ozônio é um gás, está presente na estratosfera. Ele protege o planeta, a gente, de radiações, o quê? Ultravioletas. Já ouviram falar? O filtro solar, radiação UV contra, né, protege radiação UV, é radiação ultravioleta, tá certo? Então, essa camada, vou voltar na figura, ó. Essa camada aqui, de ozônio, tá? Ela serve para nos proteger da radiação ultravioleta. Gente, o Sol, ele emite vários tipos de radiações, infravermelho, ultravioleta, visível, mas isso não se preocupem com isso não, tá? A radiação ultravioleta, ela é ruim, tá? Ela causa diversos problemas. Pra gente mesmo, são os principais afetados por essa radiação, tá? Tanto é que a gente tem que usar filtro solar, enfim, tá? Então, o que acontece? Essa camada de ozônio, que fica aqui, ela serve para proteger o planeta da radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta bate na camada de ozônio e não vai entrar no planeta, tá? Só que o que está acontecendo, gente? A camada de ozônio está sendo o quê? Destruída, está sendo... os gases poluentes, alguns gases poluentes, eles têm causado um buraco na camada de ozônio. Então, eles têm destruído a camada de ozônio, tá? E aí, os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio são o quê? CFCs, que eu falei com vocês, clorofluorcarbonos, né? Aqui, óxido nítrico, óxido nitroso, CO2 também. Aí, ó, o CO2 de novo. Caramba, hein? Por que a gente falou primeiro dos combustíveis fósseis? Eles que emitem, né, quase todo o CO2 do mundo, tá certo? Então, ó, eles são, né, o CO2 responsável também pela destruição da camada de ozônio. Que merda, né? O que faz? Para de usar combustível fóssil, né? E as alternativas, os combustíveis renováveis, que a gente falou semana passada, retrasada, né? Por quê? Cadê? Né? E aí, pessoal, qual a consequência dessa destruição da camada de ozônio? Muito se fala em buraco, né? Normalmente fala na mídia, o buraco da camada de ozônio tem aumentado com o passar dos anos, enfim, tal. E aí, quais são as consequências? Se não tem a camada de ozônio, tem um buraco ali na camada de ozônio, quem vai entrar? Quem vai atingir a gente? Os raios ultravioletas. E aí, o que vai acontecer? Exatamente. O que vai acontecer? Alteração em cadeias alimentares, tá? Funcionamento dos ecossistemas, câncer de pele, deformações e atrofias musculares. Exatamente. Cegueira, câncer de pele. Alguém perguntou do câncer de pele? É por isso que a gente tem que usar bastante filtro solar, porque ele protege, né, contra a radiação ultravioleta. E aí, professora, eu passo de manhã o filtro solar, e aí ele tá me protegendo, beleza, tudo acabou. Não. Você tem que reaplicar, ele tem um tempo, né? Sei lá, 4 horas, depende também se suou, não suou, se molhou, não molhou, né? Mas, por isso que falar, como pessoa muito exposta ao sol, né, tendência de ter câncer de pele. Já ouviram vários casos de câncer de pele. Vocês já devem ter ouvido, conhecer alguém que já teve, enfim, né? Pois é, eles são causados pelo sol, mas assim, não... Coitado do sol, né? Se não fosse o sol, também a gente não viveria, né? Não teria vida na Terra. O efeito estufa. Exatamente. E aí, o que acontece? A destruição da camada de ozônio deixa entrar, né, radiação ultravioleta, chega aqui e causa, né, esses danos todos aqui. Pessoal, aqui eu coloquei uma foto. Ó, eu vou falar para vocês, tá pequenininha aqui um ano. Aqui são 2 fotos, né, feitas, não sei, pela NASA, enfim, tá? Do planeta, tá? E aqui, esse azul significa o buraco da camada de ozônio. Aqui, a primeira é em 1979, tá vendo? Olha, ela tava bonitinha, né, lá e tal. 1979, gente, tinha carro? Tinha. Mas a quantidade nem se compara com o que tem hoje em dia, né? Os carros, eles são os principais responsáveis, assim, são os que mais demandam pelos combustíveis fósseis, né? Então, o que acontece? Olha a camada de ozônio aqui, ó. Tava uma manchinha de nada, né? Beleza. E aí, aqui a outra foto em 2008. Olha, em 2008, buracão da camada de ozônio, hein? Caramba! Muito grande. É muito grande, né? E aí, pode pegar, assim, dados, por exemplo, de câncer de pele, né? Sei lá, que vai ver a diferença. Por quê? Olha o que está acontecendo com a radiação ultravioleta, né? Ela está entrando com força aqui, tá? Ó, tamanho do buraco da camada de ozônio, né?
Então, assim, é um problema bem grande. E, gente, é um problema que ele, por exemplo, o buraco, a destruição da camada de ozônio é um processo relativamente rápido. Agora, a regeneração do ozônio é um processo bem mais lento. A mesma coisa o efeito estufa. Os gases vão ficando acumulado lá, acontece isso. Para sair gás de lá, isso demora, não é assim não, tá? Demora muito, muito tempo. Então, assim, o que tem que ser feito são medidas preventivas, né? Não emitir grande quantidade de gás, porque depois que emite, demora, né, para eles saírem de lá, enfim, para regenerar a camada de ozônio e tal. E aí, a última problemática que eu vou falar com vocês hoje é sobre a chuva ácida. Já ouviram falar na chuva ácida, né? Gente, a chuva, normalmente, naturalmente, ela é ácida, tá? Só que é uma quantidade, é uma acidez que não causa danos para ninguém, tá? É uma acidez, assim, alta, vamos dizer, tá? Ela não vai causar danos a ninguém. Normal, uma acidez normal, tá certo? A chuva ácida, o nome já fala, é uma chuva bem ácida. Imagina, gente, ácido caindo na gente. Ácido... É assim, não é igual no filme, quando joga, por exemplo, já devem ter visto algum filme que alguém chega com um vidro de ácido sulfúrico bem concentrado. Como que é? Walking Dead, não sei se alguém já viu. Tem. Joga o ácido, a pessoa se realmente queima mesmo e tal, feio. É claro que aqui é mais tranquilo, mas ela é mais ácida do que a chuva normal. E aí causa também diversos danos, a gente vai ver o que é. O que acontece? Liberação de gases para a atmosfera, gases poluentes, a mesma coisa do efeito estufa, a mesma coisa da destruição da camada de ozônio. Então, gases poluentes são liberados para a atmosfera, tá? Aí, o que acontece? A presença desses gases na atmosfera vai combinar com as gotas de água que estão lá, tá? Na nuvem e tal. Então, ó, gás, né? É emitido para a atmosfera. Chega lá, eles encontram, né, com água que estava lá na nuvem e tal, e aí acontece uma reação química e a chuva cai ácida. Essa reação química desse gás com a água, né, é claro que são alguns gases, não são todos, tá? Vai produzir o que? Um ácido. Acontece uma reação química entre o gás e a água, a reação química produz um ácido e a chuva vai cair ácida, tá? Então a chuva vai cair ácida, bem ácida mesmo. E aí, consequências, destruição da vegetação, acidificação dos solos e outras coisas que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, pessoal, olha aqui. Os principais responsáveis, tá, pela chuva ácida são os gases, né? De ácido sulfúrico, nítrico e nitroso, tá? Então, o que acontece? Gases que têm enxofre, nitrogênio, né? Óxido nítrico, óxido nitroso e o hexafluoreto de SO2, desculpa, de óxido de enxofre, né? O SO2. Eles vão sendo emitidos para a atmosfera, né? Para a nuvem, enfim, né? Para o ambiente. Chega lá, encontram água, acontece uma reação química, forma ácido e a chuva cai ácido, tá certo? Aí, como eu falei com vocês, ó, todas as chuvas são ácidas, né? Só que a chuva, ela é ácida. Eu não sei se vocês já ouviram falar em pH, pessoal. pH é o potencial hidrogeniônico. Ele mede a acidez, tá? De alguma coisa, de alguma solução, de um líquido, enfim, tá? Quando o pH é 7, é neutro. É o que seria ideal para a água, vamos colocar. pH abaixo de 7 significa que aquela bebida, enfim, a água está ácida. pH acima de 7 está básico, tá certo? Então, vocês podem olhar em rótulo, todos os rótulos de bebida, shampoo, essas coisas, sempre tem lá o pH, tá? Coca-Cola, por exemplo, deve ter um pH de 4 e pouco, é bem ácida, né? Enfim, a água mineral, ela tem um pH normalmente um pouquinho abaixo de 7. Entre 6 e 7... Abaixo de 7 é ruim? Abaixo de 7 é o quê? Ruim. Não é que é ruim, depende. É ácido. Depende para quê? A água entre 6 e 7, por exemplo, é normal. A água é relativamente ácida, tá? O que vai acontecer é se for, por exemplo, a chuva, no caso da chuva, vamos colocar,
um pH bem abaixo. No caso da chuva ácida, o pH é em torno de 4,5. A chuva normal, o pH dela é em torno de 6, 6,5, por aí. Quando a chuva é ácida, né, causada por esses gases e tal, o pH dela é em torno de 4,5. Aí vai causar sérios danos, tá? Acidificação do solo, destruição da vegetação, tá? E outras coisas que eu vou falar aqui. Ó, destruição da cobertura vegetal, acidificação dos solos, águas, rios e lagos. E aí, gente, acidificou o solo, por exemplo, tem planta que não sobrevive em pH ácido, tá? E aí vai morrer. Acidificação das águas, rios, lagos, muitas espécies irão morrer, porque não sobrevivem em pH ácido, tá? Corrosão de mármores. Aqui, corrosão é um processo é como se fosse uma destruição do mármore, tá? Calcário, mármores e calcários, né? Oxidação de metal. Sabe quando o metal ele fica oxidado? Ferrugem, né? Ferrugem é um processo de oxidação do metal. E aí eu coloquei até aqui para vocês verem uma estátua, tá vendo? Aqui ela estava normal, né? E aqui, ó, no local onde caía muita chuva ácida, olha o que aconteceu, tá vendo? Ele vai desgastando, vamos dizer assim, né? Aqui, a mármore, calcário, enfim. Então, esse monumento aqui, tá? Então, isso é um problema, né? É claro que isso é um problema, mas, assim, a cobertura vegetal, água, né? Rio, solo são problemas, assim, que afetam a gente mais diretamente, vamos colocar. Aí, alguém me perguntou aí se pH abaixo de 7 é ruim. Não é que é ruim, depende aonde vai estar esse pH ácido, né? Por exemplo, o limão é ácido, porque ele tem um pH ácido em torno de 4, 3, enfim. A Coca-Cola, ela é ácida. A Coca-Cola é ruim? A Coca-Cola não é ruim porque ela é ácida. Ela é ruim porque ela é ruim, né? Tem várias coisas lá e tal que não é legal, né? Muito açúcar e outras coisas, cafeína, enfim. Então, assim, depende para quê, tá? A água, o pH da água, né? Ele tem que ser o quê? Perto do neutro, pelo menos, né? O neutro é 7, ele tem que ser ali perto do neutro, entre 6 e 8, vamos colocar, tá? Porque você quer beber uma água neutra. Você não quer beber uma água ácida. Se você quer beber uma água ácida, você vai colocar limão na água e vai beber, né? Até emagrece em jejum, tá, gente? Tomar limão na água. Todo dia pela manhã em jejum, espreme limão na água e toma. Aí vai emagrecer, tá bom? Mágica, não é bem assim não, mas é muito bom. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agora a gente pode conversar um pouquinho. Dúvidas? Vamos lá. Temos um tempinho ainda. Gente, então, deu para vocês perceberem que tanto o efeito estufa, quanto a destruição da camada de ozônio, quanto a chuva ácida, tá? São problemas ambientais causados por gases poluentes, gases que são emitidos descontroladamente, né, para a atmosfera, tá, para o meio ambiente. E aí, deu para sacar que o principal responsável pela emissão desses gases poluentes é quem? Os combustíveis? Os combustíveis. Fósseis. Não é todo combustível, né? Combustível fóssil. Por quê? Ele emite muito CO2. E aí tem muito CO2. Tá? E o CO2 ele é responsável por todos esses 3 danos, vamos colocar assim. Tanto o efeito estufa, na intensificação do efeito estufa, quanto a destruição da camada de ozônio e também a chuva ácida. Tá? E aí, professora, qual seria a solução? Esses combustíveis fósseis serem substituídos por outros combustíveis. Não precisa deixar de usar totalmente. De repente, tem situação que é necessário um combustível de origem fóssil. Mas, pessoal, eles são utilizados muito em larga escala e poderiam ser substituídos, né, um pouco por combustíveis de origem renovável. Lembra, pessoal, combustível de origem renovável? Energia solar, que é a energia de quem? Emitida pelo sol, né? A energia eólica, tá? A energia do movimento das águas, tá? Biocombustíveis, que são combustíveis produzidos através de biomassa. Lembra o que são biomassa? Todo material de origem vegetal, animal, que ele pode ser renovado com facilidade, né? Por exemplo, tem um biocombustível, que é o biodiesel, ele está até ganhando destaque, né, com o passar dos anos, por incentivo e tudo mais. Ele é produzido através de algum óleo vegetal, óleo de palma, esse óleo de soja, enfim,
tá? E aí é produzido o biodiesel. O biodiesel, ele substitui o diesel, é a mesma coisa. A mesma coisa, sim, o funcionamento é o mesmo, tá? E ainda, a vantagem é o quê? Que ele não vai emitir CO2, tá certo? E aí, né, vai ser uma substituição limpa, vamos colocar, tá? Energia do sol, né, painéis fotovoltaicos, enfim, tudo isso. E aí, gente? Vamos fazer alguma perguntinha? Semana que vem eu vou trazer bastante questões sobre esse assunto. Vocês entenderam tudo? Por que que a destruição da Só não camada de fala de ozônio... sol e gás comigo. Oi? Fala, gente, alguém aí, um de cada vez. Eu queria saber por que que a destruição da camada de ozônio pode alterar as cadeias alimentares. Porque o que que acontece? Vai entrar uma radiação ultravioleta, né? E aí, na gente, por exemplo, causa câncer de pele, várias coisas, né? Problemático. Mas, em alguns seres, pode levar o quê? A morte, a inexistência. Então, vai causar ali esse desequilíbrio, tá? Alguém tinha perguntado alguma outra coisa. Ninguém? Gente, é basicamente isso, tá? Então, na semana que vem, eu vou trazer bastante questões, esse conteúdo. A gente faz aquele resumão, igual eu fiz na semana passada, né? Quando eu trouxe os exercícios, as questões. E aí eu trago bastante questões. E aí a gente meio que encerra esse conteúdo ambiental, vamos colocar, tá? Por agora, a gente vai rever tudo, né? Antes da prova, como eu falei com vocês. E aí, na outra semana, a gente entra com algum conteúdo diferente, tá? Algum conteúdo aí da química diferente, tá? E então é isso. Vocês não têm nenhuma dúvida, nada? Quero ver, semana que vem eu perguntar, todo mundo vai ter que me falar o que é o efeito estufa, chuva ácida, destruição da camada de ozônio. Gente, efeito estufa é ruim ou é bom? Alguém responde. É bom. É bom. É bom. Bom, exatamente. O problema é a intensificação do efeito estufa, não é isso? Isso. Graças Causado por gases poluentes, né? Isso. Isso. Quais responsáveis pelo efeito estufa, destruição da camada de ozônio, aquecimento global, chuva ácida, é quem? Combustíveis fósseis. Exatamente, porque eles emitem o quê? Alguém lembra qual gás que eles emitem? Oxigênio. Carbono. O oxigênio é bom, gente. O oxigênio está no ar da atmosfera e a gente respira, a gente precisa do oxigênio para sobreviver. Eles emitem o CO2, que é o dióxido de carbono. É o dióxido de carbono, tá? CO2. Gás carbônico, também conhecido como gás carbônico, tá bom? O oxigênio, o gás oxigênio, que está presente no ar atmosférico, né, que a gente respira, que a gente precisa para sobreviver e tudo mais, é o O2. É porque é bem parecido, às vezes, a fórmula da substância. Ó, o gás oxigênio é o O2 e o gás carbônico, que é ruim, vamos colocar, é o CO2. Tem um C na frente, tá? A substância, ela tem, além de 2 oxigênios, um carbono. Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê semana que vem, na quarta, tá? Boa semaninha para vocês. Aproveitem o feriado, porque a semana tem feriado, né? Segunda-feira. Feriado na quarentena não dá para aproveitar muito, mas é alguma coisa, né? Tá, gente? Tchauzinho. Boa tarde. Beijos. Tchau, professora. Boa tarde, tchau. Tchau, boa tarde. Muito bem.